Bom, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos refletir sobre um texto que está no capítulo 5, no verso 14. Então, Mateus, capítulo 5, verso 14. E abra sua Bíblia, o aplicativo, o celular que você tem na mão, para que você possa acompanhar esse texto, né, junto conosco. E assim a gente possa refletir um pouco na palavra de Deus. Eu queria convidar você a orar junto comigo antes de nós iniciarmos esse tempo de reflexão na palavra do Senhor, tá bom? Ore comigo agora nesse momento. Senhor Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia, nós te somos muito gratos, Pai, porque o Senhor tem nos deixado a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, é tudo o que nós precisamos para guiar o nosso dia a dia, Senhor. A Tua palavra é o que nós precisamos para poder nortear as nossas vidas, Pai, para vivermos bem uns com os outros, para vivermos bem com a Tua criação e, sobretudo, Pai, para estarmos bem contigo. Por isso nós te somos gratos por ela. E te pedimos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que o Senhor nos ajude agora a estarmos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. E que, ouvindo a Tua voz, Senhor Deus, o nosso coração não se endureça, mas nós possamos estar prontos para sermos guiados por Ti, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, eu vou fazer uma breve retrospectiva da nossa mensagem do domingo passado, bem breve mesmo, apenas para trazer à memória os pontos principais daquela reflexão que fizemos no domingo passado, porque essa que vamos fazer hoje está em conexão com ela. Na verdade, são dois versículos bem próximos e que falam sobre o mesmo assunto, estão dentro da mesma tentativa, da mesma colocação de Jesus Cristo de nos fazer compreender um pouco a respeito do nosso papel como seus discípulos, né, como seguidores dele. Domingo passado a gente viu que Jesus comparou os seus discípulos com o sal, e ele afirmou que nós somos como o sal da terra. E essa comparação, nós vimos, é muito interessante porque a gente destacou dois elementos principais a respeito do sal da terra. O sal como uma função de preservação dos alimentos, e dessa maneira nós entendemos que nós fomos chamados a preservar a vida. E essa é uma vocação que nós temos do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho nos chama a preservar a vida, né? Nós nos juntamos a Cristo, nos juntamos ao Criador da vida para preservar a vida. E essa preservação da vida através da nossa atitude, da nossa função como sal da terra, nós vimos no domingo passado, passa por apreciar a vida, isso é, valorizar a vida, né, como sendo algo criado por Deus, respeitar a vida, fazer tudo para que a vida sob os seus mais diversos aspectos seja preservada, né, proteger a vida. E aí é uma escala crescente, né, a apreciação ela é um pouco que passiva, é a contemplação da criação de Deus. Quando a gente fala em respeitar a vida, agora a gente está acrescentando um elemento de sacralidade a essa vida, de reconhecimento dessa sacralidade da vida, e depois passa para esse terceiro momento, que é proteger a vida, que aí são ações mesmo que devem ser tomadas por cada um de nós. Nós vimos detalhadamente no domingo passado. O outro elemento, outra característica do sal, e que também nos levou a comparar a nossa função no reino do Senhor, é que o sal era usado para poder ressaltar o sabor dos alimentos. E da mesma forma nós somos chamados a ressaltar o sabor da vida. A vida das pessoas em nossa volta perde o sabor. Perde o sabor porque essa vida está indo em direção à morte. E nós somos chamados, como os discípulos de Jesus, a ressaltar o sabor da vida. Então nós vimos três atitudes também que são importantes para que o nosso papel como sal da terra, como quem ressalta o sabor da vida, seja eficaz. O primeiro deles foi a gente foi desafiado a se relacionar com as pessoas. Quem segue a Jesus não pode ficar isolado das pessoas. Relacionar-se faz parte do chamado de ser sal da terra. A empatia, se colocar realmente na condição daquele que está sofrendo, ou naquele que está alegre. Jesus fala isso quando ele diz que nós devemos sofrer com os que sofrem e nos alegrar, chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram, né? Essa condição de se colocar
na posição em que o outro está, e por fim a esperança, como sendo a nosso chamado a apontar para algo que vai além dessa vida. Nós, como cristãos, somos chamados a olhar para a eternidade. Então, esses foram os principais elementos da nossa reflexão no domingo passado, onde a gente conversou sobre essa comparação que Jesus fez, nos chamando sal da terra. Pois bem, logo em seguida, Jesus estabelece uma outra comparação. Ele diz que nós somos a luz do mundo. Ele continua a falar sobre o significado e sobre algumas implicações que existem pelo fato de nós sermos seus discípulos, sermos seguidores dele. E nessa nova comparação, então, ele diz que nós somos a luz do mundo. Então, eu vou ler o texto, Mateus 5, 14, e eu gostaria, então, que você acompanhasse na sua Bíblia ou no seu celular esse trecho da Palavra de Deus. Diz assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, hoje as luzes são um espetáculo nelas mesmas, digamos assim. A gente gosta de olhar para as luzes. Brancas ou coloridas, elas são um show à parte. E elas são um fim em si mesmo. Seja na forma de fogos de artifício ou de decoração nas épocas festivas, as luzes se tornaram um fim em si mesmo. Elas não têm um propósito. O propósito são elas mesmas. Nos dias de Jesus, no entanto, não era assim. Sem o brilho das lâmpadas elétricas, as noites escuras eram iluminadas por uma espécie de lamparinas, né? Quem conhece aí a lamparina do interior, que na verdade nas escrituras é chamada de candeia. Muitas vezes essa candeia, essa lamparina era feita de barro, no formato de uma chaleira meio achatada, né? Com um bico na ponta, onde se colocava um cordão e dentro da chaleira óleo de azeite. Então esse óleo, esse óleo queimava pelo cordão, como a lamparina queima, né? E iluminava então a casa. E era desse jeito que havia um pouco de luz no meio daquela escuridão, onde não se tinha energia elétrica de nenhuma forma. O propósito da candeia, dessa luz, era amenizar um pouco essa escuridão no interior das casas, né, em que eles viviam. É importante a gente fazer essa diferença entre o entendimento da luz nos nossos dias, as luzes como um fim em si mesmo, e as luzes que existiam no tempo de Jesus, que eram luzes com um objetivo específico, o objetivo de iluminar. Elas não eram um fim em si mesmo, mas tinham o objetivo de clarear, de trazer luz, trazer clareza para a situação que estava lá. Para os ouvintes de Jesus, a luz brilhava para que as pessoas vissem através dela, e não para que as vissem propriamente dita. Percebe a diferença? Hoje, muitas das nossas luzes, elas simplesmente existem. E nós nos contentamos, ou o fim delas é nós observarmos essas luzes. Mas quando Jesus fala de luz, ele fala de uma luz que tem um propósito, que tem um objetivo, que ilumina, que através dela se enxerga pessoas, situações, ela é usada com um propósito. Ser vista, ser percebida, não é o propósito da luz, como Jesus afirma, mas iluminar. O seu propósito é esclarecer, revelar as coisas que antes não podiam ser vistas, clarear as penumbras. Então são objetivos diferentes, propósitos diferentes e que fazem muita diferença na forma como nós entendemos o que Jesus disse, né? Se hoje as luzes podem apenas ser apreciadas, para Jesus as luzes tinham um fim muito claro. E esse fim era iluminar e esclarecer aquilo que estava escondido. Bom, ainda falando sobre luzes, né? Há 2 livros na Bíblia que começam com a expressão no princípio. E eu vou já chegar na questão das luzes. Tanto o livro de Gênesis como o livro de João,
os dois começam com a frase no princípio. E em Gênesis e em João, em ambos os livros, essa expressão no princípio fala de um tempo fora do tempo. Um tempo quando tudo que existe hoje, que nós conhecemos como existência, não existia. Um tempo em que essas coisas vieram à existência pela palavra daquele que sempre existiu. O escritor de Gênesis afirma que Deus trouxe a luz à existência. Isso é muito impressionante. A luz também não existia. No trecho de Gênesis, logo no começo, nos primeiros versos, existe a fala de Deus dizendo: haja luz. E o escritor diz: e houve luz. O Deus criador dos céus e da terra é aquele que provém os recursos necessários para que tudo seja visto, para que tudo seja percebido e compreendido. É o Senhor quem provê a luz como um canal de percepção, como uma maneira de se perceber aquilo que foi criado. Como um emissário enviado por Deus, a luz viaja por todo o universo, revelando a criação de Deus. Esse haja luz de Deus liberou a luz para revelar toda a criação do Senhor. Então, Gênesis fala da luz, logo no começo, no princípio. No princípio, Deus criou a luz para iluminar tudo aquilo que toda a sua criação. E João, no seu evangelho, também usa a mesma expressão no princípio. E ele afirma que o Filho, assim como o Pai, assim como Deus Criador, o Filho, Jesus Cristo, estava naquele tempo fora do tempo. Naquele tempo onde nada existia, em que tudo foi criado por Deus. Pois bem, o Filho também estava naquele tempo. E João chama Jesus de o Verbo de Deus. Ele chama, o verbo também é traduzido em algumas versões por a palavra. E através desse verbo, através da palavra de Deus, tudo que existe veio à existência, disse João. Mas esse João faz uma outra comparação maravilhosa e reveladora a respeito de Jesus Cristo. Ele diz que, assim como no princípio, as trevas da não existência, as trevas de que nada existia, foram rompidas pela luz. A humanidade foi alcançada na sua escuridão pela luz da palavra encarnada de Deus, que é Jesus Cristo. Esse Jesus é a luz de Deus. Sobre Jesus, João diz o seguinte, em 2 trechos, no seu evangelho, no capítulo 1, versos 3 e 4, e depois no verso 9. Olha só o que João diz a respeito de Jesus nos versos 3 e 4 do primeiro capítulo do seu evangelho. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por intermédio de Jesus Cristo. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, disse João, e esta era a luz dos homens. Olha que interessante, tanto lá no Gênesis, como no Evangelho de João, no princípio, nós temos algo a respeito da luz. Em Gênesis, Deus criou a luz, haja luz e houve luz. E essa luz, então, ela como um emissário de Deus, revela toda a criação de Deus. E agora, no Evangelho de João, nós temos o apóstolo dizendo que Jesus é a luz dos homens. Ele estava nesse tempo fora do tempo. E nesse tempo fora do tempo, ele se tornou a luz de Deus que ilumina todas as coisas. No verso 9 desse mesmo capítulo, ele falando ainda sobre Jesus, diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Meus amados irmãos, meus queridos, a mensagem do Evangelho é o anúncio de que a luz que ilumina todos os homens é Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho, que o Senhor Jesus é aquele que traz claridade sobre todas as coisas, clareza, compreensão. Ele é a luz dos homens. João disse ainda que, ao olhar para Jesus,
Eles viram a glória, isso é, a presença do próprio Deus. E assim eles confirmam que ele confirma que Jesus veio para revelar Deus para nós. Jesus veio como a luz que revela quem é Deus, para colocar às claras a natureza de Deus. E assim nós podemos compreender quem é esse Deus a quem nós adoramos. Ele é a luz que nos permite ver Deus. Jesus é a luz que nos permite ver Deus e também que nos permite percebermos a nós mesmos. Ele é a luz, Jesus é a luz. Mas agora nós temos um problema para resolver, um probleminha simples, porque acaba que fica algo intrigante nessa questão. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Mas João diz que, na verdade, a luz é Jesus. Então nós temos Jesus dizendo, olha, vocês são a luz do mundo, e João, um dos discípulos que conviveu com Jesus, afirmando que a luz verdadeira é o próprio Cristo. Como a gente concilia isso? Eu acho que tudo está relacionado com a capacidade da luz ser refletida. E eu não sou físico não, hein? Mas eu acho que tem a ver com essa capacidade da luz ser refletida. Quando Jesus afirma que nós somos a luz do mundo, meus amados irmãos, esse não é um discurso de autoajuda. Jesus não está dizendo que nós devemos buscar uma luz dentro de nós, que nós devemos encontrar dentro de nós a claridade que nós precisamos. Não, Jesus não está falando isso. Ele está dizendo que a vida que nós recebemos dele, por meio da fé, quando transborda de dentro de nós, nos transforma em espelhos. Espelhos que, mesmo frágeis, são capazes de refletir a verdadeira luz que ilumina todos os homens, que é Jesus Cristo. Somos a luz do mundo, mas não temos luz própria. Já pensou nisso? Somos luz, mas não temos luz própria. Somos a luz do mundo, mas apenas na medida em que nós refletimos a luz verdadeira, que é Jesus Cristo. Somos a luz do mundo, mas apenas quando falamos do amor de Deus provado na cruz por Cristo Jesus. Porque Ele é a luz. Muito bem. E como é que se dá, na prática, essa nossa condição de luz do mundo? A primeira coisa que Jesus afirma a respeito disso é uma declaração direta e sem muitas explicações. Ele diz, vocês são a luz do mundo. Não tem muita explicação nessa afirmação. Mas logo em seguida ele começa a explicar, não essa afirmação, mas a utilidade e o propósito da nossa condição como luz do mundo. É impressionante, mas Jesus não impõe condições, nem oferece um passo a passo para nós nos tornarmos a luz do mundo. Jesus não propôs uma religião para nós sermos a luz do mundo. O fato de sermos a luz do mundo é uma condição dada, é recebida. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que todos aqueles que são seguidores de Jesus Cristo ganham a condição de luz do mundo para si mesmos. Não há nada que possa ser feito em relação a isso, mas nós recebemos. Simplesmente pelo fato de sermos seguidores de Jesus Cristo. Quando o Espírito de Deus é concedido àqueles que, arrependidos da sua loucura, voltaram-se para Deus por meio da fé em Jesus, essas pessoas se tornam a luz do mundo. Suas vidas, então, ganham a capacidade de revelar o amor gracioso de Deus para as pessoas ao seu redor. Entendem isso? É Deus quem faz. Nós somos a luz do mundo por causa da luz que se revelou em nós. Nós somos a luz do mundo quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós. A partir do nosso arrependimento, a partir da nossa busca pelo Senhor, a partir da nossa compreensão de que nós não podemos dar conta da nossa própria vida.
E quando nós, arrependidos, nos voltamos para o Senhor e somos acolhidos pelo seu amor gracioso, mediante a nossa fé em Cristo Jesus, no sacrifício que ele fez na cruz, então aí nós somos feitos filhos de Deus e por isso somos luz do mundo. É assim que na prática o Senhor opera em nós. Portanto, veja só isso. O que é que você precisa para ser a luz do mundo? Bom, se você é um discípulo de Jesus, você não precisa de mais nada. Já foi tudo feito. Você já é a luz do mundo, foi isso que Jesus disse. Agora, se você não é um discípulo de Jesus, o que você pode fazer para ser a luz do mundo? Nada. Não há nada que você possa fazer para ser a luz do mundo. Alguém precisa fazer por você, e esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Apenas você precisa se voltar arrependido da sua loucura para Deus. E você precisa submeter-se a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E confiar nele para salvá-lo. Salvá-lo de uma existência sem sentido, a existência que você está caminhando agora. E isso vai fazer de você esse arrependimento e essa volta para Deus, essa submissão ao Senhor, como seu Senhor e Salvador, vai fazer de você um discípulo de Jesus. E quando o Espírito de Deus fizer de você um discípulo de Jesus, então você será a luz do mundo. Assim como todos os discípulos de Jesus são. Jesus explica que na condição de luz do mundo, e isso é algo muito interessante, na sequência do texto ele faz isso, na condição de luz do mundo, nós não conseguimos ficar escondidos. Não há como nós ficarmos disfarçados. Aqueles que são discípulos de Jesus, que foram feitos pelo Espírito de Deus, luz do mundo, não tem como ficar escondidos. O Senhor diz que nós somos como cidades construídas sobre um monte. Não dá para esconder. São visíveis, estão à mostra, à vista de todos. À noite, as luzes de uma cidade não podem ser escondidas. Mas é interessante porque mesmo de dia, as cidades antigas que eram construídas com pedras calcárias brancas, elas brilhavam à luz do sol, de maneira que não havia como esconder uma cidade edificada sobre o monte. De dia ou de noite, ela era visível por causa do seu brilho. Esse brilho natural que nós temos como discípulos de Jesus é reflexo daquele que é a verdadeira luz. Não é um esforço, meus irmãos. Entendem isso? Nós não precisamos nos esforçar para ser a luz do mundo. Essa é uma condição intrínseca, natural, dada pelo Espírito de Deus quando nos faz filhos de Deus. Não é um esforço, mas uma condição natural de quem caminha com Cristo. Quem caminha com o Senhor Jesus reflete o Senhor Jesus. É como aconteceu, por exemplo, com Pedro, na noite em que Jesus foi preso. Lembram? Pedro foi preso e quis ficar à distância. Pedro quis ficar olhando de longe. Mas na hora em que ele entrou dentro do local onde Jesus estava, as pessoas olharam para ele: eu conheço você, você é daqueles que seguem Jesus. Eu sei que você é, eu vi você com ele, a sua fala denuncia, a sua maneira de viver denuncia. Você é um daqueles que seguem a Jesus Cristo, disseram para Pedro. Quem é discípulo de Jesus, quem anda com ele, é como uma cidade iluminada em uma noite escura, não dá para ficar escondido. Nem se quisesse poderia se esconder, é isso que Jesus está dizendo. O que nós precisamos, na verdade, é pedir orientação a Deus sobre como nós devemos ser essa luz do mundo. Isso você precisa fazer porque você precisa de ajuda do Senhor. Você não vai fazer isso sozinho. Você é a luz do mundo, mas como você vai ser a luz do mundo? O que você vai fazer com essa condição dada pelo Espírito Santo de iluminar tudo que está ao seu redor? Muito bem. O que faz uma luz? Essa é a pergunta. O que faz a luz? A luz brilha. E o que nós fazemos como luz do mundo? Nós brilhamos. No nosso caso,
Brilhar é refletir o caráter de Cristo. É pensar como Ele, agir como Ele, viver como Ele. É assim que nós brilhamos. É assim que nós refletimos a luz de Cristo. E para refletir o caráter de Cristo, é preciso permanecer aberto, sensível à voz do Espírito Santo. Essa voz que nos fala a partir das Escrituras, que nos guia como uma voz interior, sempre coerente com a mente de Cristo. Isso diz respeito a encher os nossos pensamentos com os pensamentos de Cristo. É assim que nós refletimos o caráter do Senhor e é assim que nós nos tornamos luzes capazes de iluminar tudo aquilo que está ao nosso redor. Há uma canção que sempre cantamos e que fala sobre isso. Ela diz assim: tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto e justo, seja isso a inspirar o nosso pensamento. E ela está baseada no texto de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Nós somos luz. Não temos luz própria. Somos a luz que reflete Jesus Cristo. Por isso mesmo, nossas mentes devem ser preenchidas com a mente de Cristo. Nosso modo de viver também deve refletir o jeito de viver de Jesus, o jeito que ele demonstrou. Assim, as pessoas que nos virem vão glorificar a Deus. E o que faz um discípulo de Jesus, o que deve fazer um discípulo de Jesus para viver de forma coerente com a sua nova natureza, de luz do mundo? Bom, há um estudioso, D.A. Carson, que afirma que a luz é um símbolo religioso universal. Isso é, todas as religiões de alguma maneira falam a respeito de luz. Mas nas Escrituras, essa luz simboliza pureza como oposta à depravação. Simboliza, às vezes, a verdade como oposta ao erro. E muitas vezes tem a ver com a presença de Deus como oposta ao abandono. Essas são marcas de um jeito de viver de quem anda no caminho do Senhor. Entende isso? É assim que nós somos chamados a viver o caráter de Cristo em nossas vidas e nos tornarmos uma luz capaz de iluminar tudo ao nosso redor. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da região chamada como Galácia, ele explicou sobre essa vida com Deus. Veja só o que ele diz a respeito dessa vida com Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 23. Então, abra aí sua Bíblia, seu celular e leia junto comigo como é que o apóstolo Paulo via essa vida com Deus, essa vida que é resultado da nossa mente ser cheia da mente de Cristo. A vida que é resultado da presença da vida de Cristo em nós. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, diz assim na versão da Mensagem. Então, mantenha o seu texto aberto, mas preste atenção no que eu vou falar, é um pouquinho talvez diferente da versão que você tem. Diz assim: mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar. Olha que comparação legal. A afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso aguçado de compaixão lá no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Também nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra. E nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. É assim que acontece a vida daquele que é cheio, que enche sua mente da mente de Cristo, cujo caráter é guiado pelo caráter de Cristo e que por isso se torna luz do mundo. De fato, ilumina aqueles que estão ao seu redor. E é o chamado de Deus para cada um de nós.
Somos luz. Somos luz. Jesus disse que nós somos luz. Para vivermos como luzes, isso é, para sermos coerentes com a nossa natureza, nós temos que refletir Cristo. Não apenas nossas mentes devem ser preenchidas com a mente de Cristo. Esse é o primeiro passo. Mas o nosso modo de viver também deve refletir o modo de vida de Cristo. Assim, aqueles que nos virem, as pessoas que olharem para nós, Jesus disse que elas vão glorificar a Deus. E nesse ponto eu chego ao final da nossa reflexão. Por quê? Porque esse é o propósito final de tudo, meus irmãos. O propósito final de tudo é glorificar a Deus. A impressionante revelação de Jesus é que tudo isso que Deus faz em nós, tem o propósito de glorificar a Deus. Isso quer dizer que nós somos transformados em luz do mundo pela ação do Espírito em nós, para que o reflexo de Cristo em nós leve as pessoas a reconhecerem as grandezas de Deus e adorarem a Ele. Por isso somos luz do mundo. Glorificar a Deus é adorá-lo. Adorá-lo por quem Ele é, adorá-lo pelo que Ele faz. É reconhecer o seu amor gracioso, sua justiça perfeita, sua misericórdia sem fim, sua maravilhosa graça que nos alcançou, seu amor sem medidas, demonstrado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E isso tudo acontece por meio da presença de Cristo em nossas vidas, seu caráter, sua vida em nós, transbordando em nós e nos fazendo como espelhos que podem refletir a luz de Cristo e iluminar todos ao nosso redor. Que maravilha! Isso é algo maravilhoso, meus irmãos, é algo impressionante. Assim como a luz não ilumina a si mesma, entendeu isso? A luz não ilumina a si mesma. Nossa condição no mundo não é sobre nós. Não é a nosso respeito. Tudo é sobre o Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo. É nele que tudo ganha sentido. Essa reflexão é uma chamada, meus irmãos, para cada um de nós. Ela completa aquilo que Jesus falou no começo. E nós vimos no domingo passado. Nós somos o sal da terra. Sim, nós somos a luz do mundo. E isso tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso Deus. Tem a ver com o relacionamento com as pessoas à nossa volta. Tem a ver com aquilo que Deus está fazendo em nós. Aquilo que Ele está fazendo através de nós. Que o Senhor nos ajude a dar os passos certos. Nos ajude a compreender esse chamado de forma clara, de forma maravilhosa. Que Ele nos ajude a perceber o quanto nós precisamos da presença e da ação dEle em nossas vidas, para que, de fato, a luz que brilha em nós seja a luz do Filho de Deus. Para que, de fato, a luz que nós refletimos seja a luz daquele que é a verdadeira luz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos guarde